Oração dos desesperados, que a pele escura não seja escudo para os covardes, que habitam na senzala do silêncio. Porque nascer negro é consequência, ser é consciência. Dói no povo a dor do universo, chibata, faca e corte, miséria, morte, sob o olhar irônico de um Deus inverso. Uma dor que tem cor, escorre na pele e na boca se cala. Uma gente livre para o amor, mas os pés fincados na senzala. Dói na gente a dor que mata, chega que paralisa o mundo. E sob o olhar de um Deus de gravata, doença, fome, esgoto, inferno profundo. Dor que humilha, alimenta cegueira, trevas, violência, tiro no escuro. Pedaço de pau, lar sem muro, paraíso do mal, castelo de madeira. Ó senhores deuses das máquinas, das teclas, das perdidas almas, do destino e do coração, escuta o homem que nasce das lágrimas, do suor, do sangue e do pranto. Escuta esse pranto. Que lindo esse povo, que lombo esse povo, que vem a galope com voz de trovão, pois ele se apega nas armas quando se cansa das páginas do livro da oração. Sérgio Vaz. Está começando Maria Cecília e Criações. Alô? E aí, tá me vendo? E aí, tudo bem? Meu nome é Maria Cecília e eu sou a professora que vai te ajudar a passar na UNB pelo PAS, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Oração dos Desesperados, do poeta Sérgio Vaz, o texto lido, declamado na introdução desse vídeo. E antes de começarmos, eu preciso que vocês me respondam aí mentalmente, porque estamos todos conectados. Quem são esses desesperados? Hein? Quem são esses desesperados? Em resumo, o texto ele fala sobre a trajetória e sobre a vida da população de pele negra, abordando questões históricas e sociais como a escravidão, o preconceito racial e a marginalização desse povo. E aí, para você entender, para você fazer uma análise de forma profunda, é importante você entender a opressão que esse povo sofreu e sofre. Isso mesmo, sofre. É só você abrir um portal de notícias, ligar a televisão, que você vai perceber que a população negra é a principal vítima de homicídio, de violência no Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo, eu estou só reproduzindo. São as estatísticas, infelizmente. E pelos fatos, é fácil perceber também que a pele escura ainda serve de escudo para alguns covardes, como canta, como inicia os versos da nossa querida oração, do nosso texto aqui em análise. Um texto que de cara você percebe o seu viés, crítico e de denúncia social, que denuncia uma sociedade racista, e denuncia todo o sofrimento do povo negro e o silenciamento como algo herdado, como algo histórico, o silenciamento que é herdado para essa população, expressando também que ser negro aqui é sinônimo de luta, mas essa luta vem carregada de dor, de pranto e principalmente de silêncio, quando ele fala que habitam nas senzalas do silêncio. Isso é de extrema importância. E aí o eu lírico, ele consegue relatar numa prece mesmo, numa reza, numa oração de desespero, como se fosse uma oração de desespero, as mazelas sociais desse povo, por meio de substantivos específicos, assim como todo sofrimento. E aí lá pro meio do poema, lá pro meio, até o final, assim, mais perto do final, a partir dos versos: ó senhores deuses das máquinas, das teclas, das perdidas almas, do destino e do coração. Escuta esse homem que nasce das lágrimas, do suor, do sangue, do pranto. Escuta esse pranto. Que lindo esse povo, que lombo esse povo. O poema ele começa a tomar um tom
mais esperançoso. Então vocês vão perceber da seguinte forma: o poema ele começa com um tom de lamento, clamor, e ganha aqui um fio de esperança e até mesmo de empoderamento. E aí nessa parte a gente consegue também perceber a presença do interlocutor, do eu lírico, né? A quem a conversa se dirige, que no caso são os senhores deuses das máquinas, que aí você pode subentender como os ricos, os poderosos, quem estão no poder, né? Nessa parte do poema também é interessante que vocês conseguem entender de que época, mais ou menos, é esse poema, se você for muito perspicaz, só que eu não vou falar disso agora. E aí você percebe também o empoderamento por parte do eu lírico, que ele se impõe, né? Ele fala: escuta esse homem que nasce das lágrimas. É um trecho extremamente importante, poético e que traz essa mudança de tom para o texto mesmo, ok? E aí, para quase finalizar a nossa conversa, eu vou falar sobre mais alguns versos que eu considero interessantes, importantes, poéticos e filosóficos para o texto, que são: porque nascer negro é consequência, ser é consciência. Ele basicamente está falando que, beleza, você pode nascer negro, mas é muito importante que você esteja sempre engajado na luta, né? Porque nascer negro é uma consequência biológica, mas ser, entender a sua formação cultural, a sua identidade, de onde você veio, os problemas que você pode enfrentar, subverter toda uma estrutura. É extremamente importante. E aí, só voltando um pouco nos versos que eu citei acima, né, dos senhores deuses das máquinas, ele fala também sobre isso. Ele fala da importância da consciência negra. Ele fala que ser negro, apesar de todo o sofrimento, apesar de todo o sofrimento histórico e estrutural de hoje em dia, né, que vive, ser negro é luta, é força, é romper com o silêncio que lhe é imposto, é romper com esse silêncio, e é quilombo. E aí, quando o eu lírico ele fala do quilombo, eu acho extremamente assim bonito, porque o quilombo em si, na época da escravidão, foi um espaço de resistência extremamente importante, né? Mas ainda é importante, porque os quilombos resistem até hoje. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar alguns quilombos aqui no Brasil, e são espaços de resistência que significam muito para a manutenção da cultura afro-brasileira no Brasil e também para a compreensão do nosso país, da nossa identidade cultural e por aí vai. Beleza? Agora, para fechar o nosso vídeo, um pouco sobre o autor. Quem é Sérgio Vaz? Então, para começar, Sérgio Vaz ele é um poeta contemporâneo, né? Ele pertence principalmente ali à literatura marginal, um poeta marginal. E aí, para você que achou que esse poema era de séculos passados, achou errado, querido estudante. Esse poema é contemporâneo, é de hoje. Ele foi publicado pela primeira vez em 2001, numa revista mesmo de literatura marginal, e hoje ele faz parte do edital da UNB, da Universidade de Brasília, e é muito importante você entender o impacto disso, né? Porque um texto da literatura marginal entrando para um edital de uma grande universidade do Brasil demonstra toda uma mudança de pensamento, tanto da sociedade como do meio acadêmico. Isso, o que é isso? São as vozes de trovão, né? A galope. É a periferia ocupando o centro. Para quem não sabe, a literatura marginal é uma das faces, né, da literatura contemporânea. Como assim uma face, professora? É uma das linhas, vertentes da literatura contemporânea. A gente entende literatura contemporânea, a literatura produzida aqui no nosso tempo, né? Então é uma das faces. E a literatura marginal é aquela literatura independente, que ela é produzida fora do eixo editorial, fora do eixo badalado, entendeu? E ela é produzida por pessoas que pertencem, né, principalmente a grupos sociais tidos, né, como marginalizados.
Então é a literatura que vem da periferia, é a literatura que surge ali do Islã, de um movimento de Islã, de uma batalha de rap e por aí vai. E aí ela aborda essas problemáticas sociais dessas minorias. E aí é muito interessante quando a gente percebe um texto desse num edital, numa universidade antiga, né? E grande, como a UNB. Por mais que a UNB preze a diversidade e tudo mais, é um meio acadêmico. O meio acadêmico ele é um pouco relutante a algumas manifestações culturais, e aí é de extrema importância a gente perceber a importância de um texto desse no edital do PAS, que nada mais é do que as vozes de trovão a galope, né? Escuta esse homem que nasce das lágrimas, do suor, do sangue. Então, é de extrema representatividade mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e é isso. É que eu vou alto, eu sou Falcão. Vamos mudar o mundo, bebê. Quero te dar o mundo, bebê. É que eu vou